Bem, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos de 3 a 9. Quem achou pode dizer amém? A maioria achou, né? Então leamos a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, ou em outras versões diz provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu intitulei esta reflexão A Prova da Fé. A fé é tratada nesse texto como algo precioso, assim como o ouro é provado, assim como o ouro é refinado com uma temperatura muito alta no cadinho, também a nossa fé ela é provada. Irmãos, o que me levou a pensar nessa reflexão é a situação que nós vivemos como cristãos de hoje. Não muito diferente de alguns irmãos que viveram no passado, e eu quero relembrar uma figura histórica que é pouco conhecida dos irmãos, um pastor que pregou de tal forma em sua congregação nos Estados Unidos, que aquele povo vivenciou um grande avivamento, uma grande propagação do reino de Deus, o pastor Jonathan Edwards. Ele, movido pelo Espírito Santo de Deus e pelas suas pregações e pelo seu zelo pela palavra, pregava de uma forma que as multidões se arrependiam e as pessoas começavam a viver uma vida plena do Espírito Santo, uma vida alegre, uma vida, como se diz, um avivamento no meio daquele povo. Mas depois de passado algum tempo, alguns anos, este mesmo pastor percebeu que aquele avivamento vinha murchando e a igreja vinha cedendo diante das astutas ciladas do diabo. A igreja estava perdendo terreno para o diabo. E aquele pastor, protagonista de um grande avivamento, começou a se perceber, a se perguntar e a tentar perceber o que estava acontecendo com a igreja de Cristo. Por que a igreja de Cristo estava deixando de viver aquele avivamento, porque aquele movimento não estava se perpetuando na igreja, aquilo tão bom que eles começaram a viver. Há muitos cristãos que levam uma vida sem entusiasmo. Há muitos cristãos que estão levando uma vida sem vida, que professam uma religião morta, pois acostumam-se a adotar rituais, costumes e tradições e começam a crer que essa é uma verdadeira religião. Esta frase definiria quantos de nós podemos dizer que estamos vivendo assim, sem sentir que estamos vivos, sem sentir que estamos vivendo plenamente, sem perceber que estamos vivendo uma religião verdadeira, não apenas costumes aprendidos dos nossos pais ou
tradições que aprendemos na igreja. Muitos cristãos levam uma vida desta forma. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos, pelo estudo da palavra de Deus, que devemos perceber que as provações pelas quais passamos são o processo que Deus usa para provar a nossa fé. Sim, hoje em dia nós estamos clamando por felicidade. Estamos buscando viver tudo hoje. Estamos pensando, lendo livros nessa direção e dizendo sim para o pensamento do mundo que propaga que devemos buscar ser felizes hoje. Mas não é isso que a Bíblia aponta para nós. O que nós vamos ler, o que nós vamos ver nestas palavras de Pedro, que estava vivendo juntamente com a igreja uma grande perseguição, uma grande aflição perpetrada pelo Império Romano. Sim, o Império Romano estava prendendo os cristãos, estava caluniando os cristãos, dizendo que eles tinham ateado fogo a Roma e tantas outras atrocidades eles estavam sendo atribuídas aos cristãos. Os cristãos estavam sendo espoliados, depois de presos e caluniados, todos os seus bens eram tomados. Depois de espoliados, eles eram torturados e, por fim, mortos pelo amor do Senhor. Não estou aqui pregando, não estou aqui dizendo que devemos elevar o sofrimento, que o sofrimento é o alvo da nossa vida. O que eu estou mostrando pela palavra de Deus é que Deus nos conduz às provações, é que Deus nos conduz às vezes às perseguições, às coisas que nos provam, que provam a nossa fé. Então, irmãos, devemos buscar não uma vida feliz, mas uma vida simples ao lado do Senhor, como seus primeiros seguidores fizeram. A bem da verdade, irmãos, essa busca de felicidade, essa busca de alegria plena aqui na terra é uma falácia alimentada por Satanás. E quantas vezes nós recebemos mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, dizendo: o que importa é ser feliz hoje, você dá um lá, curtir. Você não sabe que você está alimentando uma falácia maligna. O que precisamos mesmo é estar vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo, vestir-nos das armaduras de Deus, que nos incentivam, que nos ensinam que devemos calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Devemos ter em nossas mãos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e devemos proteger as nossas cabeças com o capacete da salvação. Sim, porque quando nós entendemos que somos salvos por Jesus Cristo, entendemos que a nossa vida mudou, não agora alimentamos falácias do inimigo, não agora alimentamos aquilo que o mundo lança para nós como sendo as suas verdades, que precisamos mesmo é ter o uso da palavra de Deus, a palavra de Deus em nossa cabeça, nos mostrando sobre a certeza da nossa salvação e o abandono dos pensamentos do mundo. Vejam o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta aos cristãos, que devia ser lido em todo o mundo no primeiro século. Eles que começavam a sofrer pelas injúrias e perseguições do Império Romano. Ele, Pedro, estava animando os irmãos, estava encorajando os irmãos para ficarem firmes no meio da perseguição, no meio da prisão, no meio das torturas e ao enfrentar a morte. É assim que o cristão deve viver. O cristão precisa viver entendendo que as tribulações são necessárias. Veja o que diz aí no versículo de número 6. Em que vós grandemente vos alegrais, e ainda que agora importa, ou seja, é necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações. As provações nos levam à tristeza.
as provações, as tribulações tiram um pouco da nossa alegria, mas Pedro diz que elas são necessárias, que elas são importantes, que elas são muitas vezes conduzidas por Deus, porque Deus está provando a nossa fé. Aí, neste momento, você pode estar se lembrando das coisas que você está passando. Como a irmã Emília citou aqui na sua oração, da possível escassez que você esteja passando por causa desse momento de pandemia. Talvez você esteja se lembrando da doença que você está enfrentando ou que algum parente seu, algum parente próximo está enfrentando. Talvez você esteja pensando naquilo que o seu filho, que a sua filha está vivendo, que está lhe preocupando. Talvez você esteja pensando como você está sentindo a sua vida vazia e sem sentido e sem propósito. São as tribulações que provam a nossa fé. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Segundo aos Coríntios 4, 17. Diz assim a palavra de Deus: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Repita comigo esse versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Será que é assim que eu vejo a tribulação que eu estou passando? Ou será que eu vejo a tribulação que eu estou passando como uma coisa pesada, como um fardo difícil de suportar, de carregar? Não, irmãos. A tribulação, a perseguição, a dificuldade que você passa, que eu passo, são coisas que Deus coloca em nossa vida para provar a nossa fé. Mas ela será um peso eterno de glória, muito excelente, quando for uma tribulação, uma perseguição, uma provação por causa de Jesus Cristo. Não uma tribulação, uma perseguição, uma provação por causa dos meus erros, por causa das minhas irregularidades, por causa das coisas erradas que eu faço. Mas quando eu sofro por Cristo, então eu tenho pelo meu sofrimento um peso eterno de glória muito excelente. Como eu citei o pastor Jonathan Edwards, em seu livro Afeições Religiosas, ele nos explica que Deus dotou a alma humana de duas faculdades. E são coisas simples, os irmãos vão entender. A primeira coisa é o entendimento. Ou seja, essa capacidade que nós temos de perceber as coisas, de entender as coisas, de julgar, de dar juízo de valor às coisas. Essa é uma faculdade que Deus deu a todo homem. Vamos dizer que é o juízo. Mas existe uma outra coisa que muitas vezes está desapercebida e que nós cristãos não estamos vendo o valor disso. E é aquilo que ele chama de a vontade. Também é chamado na palavra de Deus de coração. O que é a vontade? O que é o coração? É a capacidade de se inclinar para aquilo que agrada ou se afastar daquilo que desagrada ao indivíduo. Então, a vontade é isso. Depois que eu vejo uma coisa, depois que eu percebo uma coisa, que eu julgo uma coisa, eu tenho a capacidade de me inclinar, de gostar daquilo, de abraçar aquilo, ou eu tenho a capacidade, pela minha vontade, pelo meu coração, de me afastar daquilo. E aí o pastor Jonathan Edwards, aquele mesmo que moveu um grande avivamento nos Estados Unidos, lá pelos idos de 1600, ele vai dizer que quando nós fazemos dessa vontade, exercitamos essa vontade com vigor, com energia, com sensatez, não como uma paixão, uma coisa desenfreada, mas como uma coisa sensata. Quando exercitamos isso, então isso passa de vontade ou inclinação para afeição. Não é paixão, é afeição. É quando você
se afeiçoa a algo e dá tudo por isso, coloca a sua vontade, a sua inclinação, dá energia nisso, coloca energia, vigor nisso. Então, pensando que a nossa vida é caracterizada não apenas pelo raciocínio e entendimento, mas também pelo quanto de energia colocamos em nossa vida, pelo quanto do coração aplicamos alguma coisa, nós vamos, à luz desse pensamento, ver o que movia os primeiros cristãos, para que nós tenhamos um parâmetro para sabermos o que é uma vida plena, o que é uma vida verdadeiramente feliz, o que é uma vida que cultiva coisas que tornam ela relevante, que fazem com que nós nos sintamos vivos na presença do Senhor. Então vamos investigar nesse texto de 1 Pedro algumas coisas que tornou diferente, tornou produtiva, viva a vida dos primeiros cristãos. Vamos começar no versículo 3. A primeira frase de Pedro nos diz o seguinte: 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem como Pedro começa o seu discurso à igreja, bendizendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero mostrar para os irmãos que tanto Pedro como os outros apóstolos, e principalmente Paulo, todas as vezes que eles vão falar do Deus Todo-Poderoso, eles associam a figura à imagem de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque eles sabiam que Jesus Cristo está à destra de Deus. Então, todas as vezes que eles mencionam a Deus, eles mencionam a Jesus Cristo também. E Pedro começa a sua carta dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vem a primeira afeição que caracterizava os cristãos primitivos. Era o temor a Deus. O que é o temor a Deus? O temor a Deus é um grande respeito pela pessoa de Deus. É a compreensão de quem é Deus. É a compreensão de quão elevado é o Senhor e quão ínfimos, quão pequenos somos nós. É a compreensão de quão santo é o Senhor e de quão pecadores somos nós. Quando nós lemos o Apocalipse, irmãos, e a visão de João sobre o trono na glória, nós lemos que os 4 seres viventes clamam de noite e de dia: Hagios, Hagios, Kyrios, Theos, Pantocrato. Que quer dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E sabe o que acontece quando os 4 querubins glorificam a Deus? Os 24 anciãos se prostram diante de Deus, tiram as suas coroas, sinal da sua vitória, sinal do seu galardão, e lançam as suas coroas diante do trono de Deus. Quando isto acontece, milhões e milhões e milhões de anjos louvam ao Deus Todo-Poderoso, e na terra também os homens louvam a Deus. Este é o Deus santo, 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 que deve ser grandemente temido, grandemente reverenciado. Este é um valor que o cristão precisa cultivar na sua vida. Uma afeição pelo temor ao Senhor, inclinar a sua vontade a temer a Deus, a reverenciá-lo, a respeitá-lo, a adorá-lo, a bendizê-lo, como o apóstolo Pedro fez. Também outras passagens bíblicas nos mostram que nós devemos temer ao Senhor. Assim como também lá no Salmo 36, versículo 1, nos diz o seguinte: a prevaricação, o pecado, a malícia do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, perante os olhos do ímpio. Pois nós cristãos é que manifestamos ao mundo o temor a Deus, o quão grande Ele é. Nós somos testemunhas do Senhor para um mundo que não conhece a Deus.
devemos fazer disso uma afeição, um empenho do nosso vigor, uma inclinação da nossa vontade ao temor do Senhor. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3, nós lemos ainda o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos mostra que devemos temer ao Senhor. Jesus, então, para finalizar este primeiro ponto, nos mostra que devemos temer a Deus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, nós relemos aquilo que ele disse com muita propriedade, falando aos homens: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, às vezes eu fico perplexo, às vezes eu fico assim, impressionado, como alguns irmãos, nossos irmãos, vão orar e começa a sua oração dizendo: Deus... Irmãos, não é que seja errado, não é que seja condenável, mas eu oriento os irmãos, se o pastor me permitir, quando você se referir a Deus, pergunte-se se você está demonstrando todo o respeito, todo o temor, toda a bendição que Ele é devida. Você pode começar a sua oração dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso. É bem melhor do que referir-se a Deus como você. Você é alguém que a gente trata no nosso dia a dia. Devemos temer ao Senhor. Devemos fazer disso uma afeição. Devemos pegar a nossa vontade e incliná-la a temer a Deus. Esta é uma constatação do pastor Jonathan Edwards. O fervor, o avivamento se foi, porque as pessoas deixaram de temer a Deus. A segunda coisa que ele diz nesse livro, de uma forma sintética, é que uma segunda afeição que nós como cristãos precisamos cultivar, rever, é a esperança. A razão da nossa fé deve estar muito clara em nossa mente, para que possamos firmar nosso pensamento e poder compartilhar com qualquer um que nos pedir para falar dessa esperança. Sempre devemos lembrar que a esperança é produto da tribulação. Voltamos para aquele ponto. A tribulação que eu passo precisa produzir esperança. Veja o que Pedro diz nesse mesmo versículo que nós estamos analisando, 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Não uma morta esperança. Não uma esperança qualquer. Não uma esperança que se acaba, mas uma esperança que transcende os tempos e que nos leva para a glória eterna. Sim, irmãos, o mesmo Pedro, no capítulo 3, versículo 15, nos diz que essa esperança precisa povoar nossa mente. Nós precisamos ter ela muito clara, bem definida, para que esteja na ponta da nossa língua. Veja o que ele diz lá em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muitas vezes nós sabemos falar de muitas coisas com os nossos amigos. Podemos falar quem está na primeira página da tabela do Brasileirão, do nosso time preferido. Podemos falar de política com muita energia, podemos falar de tantas coisas, mas não temos na ponta da língua a razão da esperança
que há em nós. Por quê? Porque não estamos com a nossa vontade inclinada, porque não estamos afeiçoados à esperança eterna e viva que Jesus Cristo nos proporcionou na cruz do Calvário. É necessário que nós acendamos a nossa esperança. Veja o que Paulo nos diz sobre o que nos leva à esperança, o que nos faz sentir e perceber a esperança, lá em Romanos capítulo 5, os versículos 3 e 4. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu estou lendo o versículo 1, mas na verdade eu anunciei o versículo 3 e 4, que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Portanto, irmãos, o que nos leva à esperança é a tribulação. Quando passamos por uma tribulação e vencemos pelo poder que há em Jesus, nasce uma fagulha de esperança. E aí Deus quer a gente só com aquela fagulha? Não. Aí vem uma outra tribulação um pouquinho maior. E nós temos que ter paciência, nós vamos passar pela experiência e a nossa esperança fica maior. E de tribulação em tribulação, vamos acendendo a esperança que nos torna fortes, que nos torna firmes, esperançosos no Senhor, nosso Deus. Sim, irmãos, esta é uma segunda afeição que é falada lá naquele livro. Aquela mesma afeição que não estava mais caracterizando uma igreja que outrora fora viva, fora vibrante, fora anunciante, agora estava sendo vencida pelas artimanhas do diabo, porque deixou de colocar o seu coração na esperança que há no Senhor. A terceira afeição que eu quero mostrar para os irmãos, ainda nesse texto de Pedro, é o amor a Cristo. Vamos ler, onde aparece isso nesse mesmo texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 8. Diz lá o seguinte. Ele no versículo 7 cita a pessoa de Jesus Cristo e no 8 faz a referência. Ele diz assim, no 7, para que a prova da vossa fé, que é o título da nossa meditação, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, ou seja, a Jesus Cristo, não o havendo visto, há mais. Há mais. Você ama a Jesus Cristo? Você ama a Jesus Cristo? Eu já estou ouvindo a resposta. A resposta que está na sua boca é: sim, eu amo a Jesus Cristo. Mas eu te pergunto, você um pouco mais contundente, e vou te perguntar: e as suas palavras têm provado que você ama a Jesus Cristo? E as suas atitudes têm provado que você ama a Jesus Cristo? E as suas ações têm provado que você ama a Jesus Cristo? Tem provado que você tem se inclinado, tem esforçado a sua vontade de tal forma que você já pode declarar que ama a Jesus Cristo? Se você ama a Jesus Cristo, como você diz que ama, por que você o nega? Por que você o nega com as suas ações? Por que você o nega com as suas omissões? O apóstolo Pedro, falando aos primeiros cristãos, pôde dizer: vocês não viram a Cristo. Eu vi a Cristo, vocês não viram a Cristo, mas vocês o amam. Por que Pedro falava que aqueles primeiros cristãos amavam a Cristo? Porque por causa de Cristo, eles estavam sendo presos, espoliados, torturados e mortos. Eles estavam dando um testemunho para nós, que estamos olhando para a vida deles agora,
que amar a Cristo é mais do que vir à igreja. Amar a Cristo é mais do que apertar a mão dos irmãos no culto ou depois do culto. Que amar a Cristo significa expor a sua vida por Cristo. E isso sim dá sentido à vida. Isso sim dá razão de viver para o cristão. Isso sim desperta algo profundo, maravilhoso. Faz com que você sinta que está vivo. Quando você prova pelas suas ações que você ama a Cristo. Sim, o apóstolo João, chamado apóstolo do amor, registra no Evangelho, no seu Evangelho, que Jesus, numa conversa com Tomé, nos fala sobre este ver e amar. É João capítulo 20, versículo 29, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Fale comigo, eu sou um abençoado. Eu sou um bem-aventurado, porque não vi a Cristo e creio. Não vi a Cristo e o amo com meu coração. O apóstolo João também, o mesmo apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, vai explicar por que amamos a Cristo. 1 João 4,19 foi até o tema de missões nacionais. Eu acho que vocês estão vivendo missões nacionais aqui agora, né? Diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Este é o segredo do porquê nós amamos a Cristo. Aqui, né? Está na tela. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Nós não fomos o fato gerador deste amor intenso que nos toma. Mas nós, irmãos, precisamos provar com as nossas atitudes que amamos a Cristo. Na verdade, o que o pastor Jonathan Edwards fala é que nós devemos esforçar a nossa vontade, inclinar a nossa vontade para amar a Cristo, porque o que nós queremos amar, irmãos, é o conforto. O que nós queremos amar é o carro bom. O que nós queremos amar é uma casa bacana, confortável, são roupas bonitas, são bolsas caras, sapatos caros, uma vida confortável, cheia de coisas. Que nós queremos amar é isso. A nossa vontade se inclina para amar isso. Mas o pastor, que foi responsável por aquele avivamento, está nos dizendo que precisamos esforçar o nosso coração para amar a Jesus. Veja só o que Jesus nos fala sobre amá-lo em Lucas 7, versículos 41 e 42. Veja como é curioso sobre a visão que Jesus tem sobre como amá-lo, quem o ama. Lucas 7, 41 e 42. Eu não vou ler a história toda, somente estes dois versículos. Certo credor, Jesus estava falando com Simão, um fariseu. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual foi a resposta do fariseu? Quem vai amar mais ao credor é aquele que mais foi perdoado. Irmãos, se eu quero amar mais a Jesus, eu preciso ver de onde Jesus me tirou, quantos pecados Ele me perdoou, como era a minha vida pregressa, como era a minha vida antes de encontrar Jesus Cristo e em que Ele tornou a minha vida. Quando nós olhamos para o quanto fomos perdoados, entendemos o amor que Jesus nos devotou, e aí sim começamos a entender que temos que amá-lo muito mais. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um pequeno detalhe nesta passagem. Jesus perguntou a um homem quem é que amava a ele mais. Jesus está atento a quem o ama mais. Jesus perguntou a Pedro,
lá no capítulo 20 de João. Pedro que disse: eu jamais te abandonarei, eu jamais te negarei. E em seguida ele negou e abandonou Jesus. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes outros aqui? Você me ama mais do que os outros discípulos? Irmãos, como a nossa vida, como a nossa mente está tomada pelas coisas terrenas, passageiras. Se há um valor, se há uma afeição que eu devia buscar com todas as minhas forças, se há um talento, se há uma cultura, se há algo que eu devia me apegar com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, é amar ao Senhor. Porque Ele está atento a quanto amor eu devoto a Ele. Amar a Cristo é uma afeição para a qual eu preciso esforçar o meu coração. Eu preciso mudar a minha vida, porque os meus valores estão chamando o meu coração para outras coisas que não o amor a Cristo. Jesus está atento ao meu amor. Por último, finalmente, a quarta afeição, e são várias outras afeições, eu recomendo o livro daquele pastor, o nome do livro é Afeições Religiosas, do pastor Jonathan Edwards. Ele diz que alegrar-se em Cristo é uma afeição que faz a diferença na vida do cristão. Lembre que eu comecei essa mensagem, esta meditação, dizendo que há pessoas que estão vivendo uma vida vazia, mesmo cristãos, que está vivendo uma vida morta, sem energia, porque não está vivendo as afeições corretas para com Deus. Está lá, esta quarta afeição está lá, no mesmo texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 8 também, mesmo versículo que nós lemos sobre o amor, versículo 8, ao qual, ou seja, a Jesus, não o havendo visto, não tendo visto a Jesus, nós amamos a Ele, no qual, isto é, em Jesus, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Observem que Pedro não está falando de uma alegriazinha que vem e que passa. Não é como aquela piada que você escuta, dá uma gargalhada e depois aquela alegria murcha e vai embora. Não, Pedro está falando de um gozo, de uma alegria inefável, uma alegria que inebria, que enche o ser do cristão, uma alegria gloriosa que faz brilhar o rosto do cristão, uma alegria que não está condicionada às circunstâncias, porque ele estava falando para homens e mulheres que estavam sendo presos, torturados e mortos por Cristo. Pedro está nos falando que a alegria do Senhor é uma afeição, é algo que nós devemos nos apegar, que nós devemos buscar. Sim, esta alegria precisa caracterizar a vida do crente. Quando você busca as coisas do mundo e você obtém algo do mundo, sabe o que acontece? Você fica alegre. Você é diferente de mim? Se você é diferente de mim, talvez você fique triste, mas quando eu recebo coisas do mundo, eu fico alegre. Só que as coisas do mundo são perecíveis. Essas coisas passam. E aquela alegria trazida por aquele objeto, aquela conquista do mundo, vai embora também. Mas a alegria de Cristo, essa permanece. E é essa alegria, é a falta dessa alegria que está caracterizando uma vida morta, uma religião vazia, uma vida sem brilho, sem glória, porque não estamos vivenciando
a alegria do Senhor. Nós lemos lá também em Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, o seguinte: ele perguntando aos cristãos, vou ler a partir do 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, ou seja, sofra tribulações, padecendo injustamente. Ou seja, se a pessoa é atribulada por causa da sua fé em Cristo, é coisa agradável a Deus. Versículo 20 ele diz: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Ou seja, que alegria eu posso ter se eu sou punido por causa dos meus erros? Não posso ter alegria nenhuma, é tristeza mesmo. Mas se eu sou perseguido, se eu sou escanteado por causa dos meus colegas de trabalho, se eu sou vilipendiado por causa da minha fé em Cristo, eu preciso me alegrar nisso, porque estou sofrendo por Cristo. Essa alegria ninguém arranca do coração do crente, que mesmo passando por tribulações, por causa do nome de Jesus, ele vive alegre, vive num semblante brilhante, alegre. Se sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele a quem nós seguimos, nós somos seguidores de Cristo. E se ele padeceu por fazer a vontade de Deus, e se alegrou e se jubilou, porque estava cumprindo a vontade de Deus, nós também precisamos aprender a nos alegrar nas tribulações, a nos alegrar nas prisões. E vocês devem estar se lembrando daquela ocorrência com Paulo. Paulo estava ali em Filipos, não vou contar a história toda, somente fazer a menção. Estava em Filipos pregando a palavra de Deus, libertou uma jovem de um espírito maligno, ele foi preso. Ele foi chicoteado duramente, de forma que as suas costas abriram, ficaram em sangue. E ele foi preso com as mãos e os pés num cárcere escuro e fedorento durante toda a noite. Mas o que ele fazia? Ele louvava o Senhor. Ele se alegrava no Deus da sua salvação. Que doidice é essa? Pensavam os outros presos. Estes homens foram apanhados, receberam chicotadas, estão presos nesse lugar imundo, fedorento, junto com nós, e eles estão cantando. Que doidice é essa? É a alegria do cristão, ninguém pode explicar. Sim, irmão, se a sua vida está vazia, se você está se sentindo sem vida, sem ânimo, te falta a alegria do Senhor, te falta a alegria de viver o pleno evangelho, te falta a esperança, inclinar o seu coração para temer a Deus, para ter esperança, para amar a Cristo, não somente com palavras, mas também com atitudes e com ações, e alegrar-se no Senhor, nosso Deus, mesmo quando passando por tribulações. A última referência que eu vou ler, irmãos, é Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo falando aqueles irmãos que ele vivenciou aquelas chicotadas e aquelas prisões na cidade daqueles irmãos. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo, ele não dá um ensino que passa desapercebido, mas ele reforça o ensino dizendo: regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. A vida do crente precisa ser uma vida alegre. E quando as pessoas vão perguntar assim: Mirelle, por que você vive com os dentes na testa?
Aí ela vai responder e dizer: é o Senhor em mim. Não é por causa da minha condição de vida, não é porque eu seja rica, não é porque eu tenha ou deixe de ter. A minha vida é alegre, porque o Senhor que renova em mim a alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, 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 bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre. Bendito seja o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai, aquele que recebeu o poder, os tronos e as dominações para todo sempre. Bendito seja o teu nome, Jesus, nosso Salvador. Ó Pai, diante da tua palavra, nós nos declaramos fracos e dependentes de ti, Senhor. Pedimos pelo teu Espírito Santo que fixe a tua palavra em nossas mentes e em nossos corações, para vivermos uma vida plena do Espírito, temendo a Deus, tendo a esperança da vida eterna em nossos corações, te amando, Senhor, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com tudo que somos e temos, e vivamos na tua alegria, Jesus, que nos renova dia a dia. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.